Olá pessoal, estamos prontos aqui para mais um bate-papo. E o bate-papo de hoje nós podemos dar o título para ele de lealdade. Ou, se você quiser, dízimo. Vamos bater um papo, penso eu que vai ser muito interessante a respeito desse assunto. Exatamente, acho que é muito importante a gente trabalhar isso, até por ser um tema um tanto quanto polêmico aí, né? A gente vê pessoas defendendo, pessoas assim repudiando de toda forma, e a gente gostaria de ter uma ideia coerente do que realmente é o dízimo, né? E o que a gente pensa sobre o dízimo, o que a gente entende que a palavra de Deus apresenta para nós e como nós cremos. Porque muitas vozes têm se levantado na internet, principalmente eu tenho escutado alguns missionários e missionárias se levantando contra o dízimo e divulgando isso dentro das igrejas. Tenho visto igrejas, ministérios terminarem por conta dessa mensagem, penso eu que é uma mensagem anticristã. E por outro lado também nós temos visto abuso, pessoas que têm abusado das pessoas usando argumentos pseudamente bíblicos. E até é legal falar isso porque defendem o dízimo de forma totalmente antibíblica, né? O que não é bíblica, na verdade. Então elas realmente concordam com o dízimo, acham que é importante, porque é dali que vem todo o sustento da igreja. Afinal, a gente está todo final de semana lá, a gente tem uma luz para iluminar, para a gente ler a nossa palavra, para ligar, tem energia para ligar as caixas de som, a gente toma uma aguinha gelada lá durante o culto. E da onde que vem tudo isso para a gente sustentar a igreja? Você tem uma assessoria, você tem uma assistência quando você precisa, um aconselhamento. O trabalho que nós fazemos de aconselhamento, ele se equipara ao trabalho de um psicólogo e que você faz isso gratuitamente para as pessoas, até porque a gente entende que aquilo que a gente recebeu de graça, a gente dá de graça. Exato. E é interessante até a gente tocar nesse ponto, é porque a gente entende que a igreja, ela supre uma gama de necessidades que a gente tem enquanto crente, enquanto famílias cristãs, né? E tudo isso ela vai demandar também de sustento. Né? A gente vê esse princípio em toda a escritura, né? E qual o princípio realmente, qual é a base, a essência? Porque nós vemos questões que nascem dentro da igreja e críticas que vêm de fora da igreja. Recentemente, alguém perguntou para o meu filho quem era o pai dele, ele disse, meu pai é o pastor Edson, e a pessoa disse, então ele é rico. Muitas pessoas têm essa concepção. Quem dera, né, pastor? E de onde eles tiram essa concepção? Infelizmente, eles tiram por causa de alguns exemplos que eles estão vendo aí. E nós realmente assistimos pastores que estão andando de Porsche e moram em condomínio fechado de alto padrão. Exatamente. Bom, se você é da nossa comunidade, você sabe que os pastores, eles não caminham de Porsche nem moram em casas muito grandes, né? Mas nós temos uma ideia de que Deus, ele nos apresenta uma maneira saudável de contribuição. Ele nos ensina sobre generosidade, sobre a gente viver uma vida que não vive com mesquinharia. E eu acho que é justamente nesse sentido que a gente quer caminhar hoje aqui, para conversar. Vamos começar então olhando para o princípio e vindo caminhando. Vamos pegar a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra dízimo e esta atitude é com Abraão. E outro personagem também é Jacó. São dois personagens que apresentam o dízimo antes da lei, antes de uma normatização a respeito de dízimo. E por conta que Abraão e Jacó deram o dízimo antes da lei, muitas pessoas têm argumentado agora que após a lei nós devemos continuar dando o dízimo, porque o dízimo não está vinculado à lei. Embora Deus tenha, através de Moisés, normatizado esse assunto, não quer dizer que o dízimo esteja ligado à lei. Só fazendo um parênteses aqui, aproveitando isso que o senhor falou, só para caso o pessoal que está nos assistindo aí, às vezes você fica meio confuso com essa questão da lei, com essa questão de Abraão, né? Então o pastor ele está trazendo para a gente essa ideia de Abraão, que ele veio antes de Moisés. É com Moisés que a gente vê aqueles 10 mandamentos, toda aquela questão da lei que a gente encontra na Bíblia. Então, esse texto que o pastor está dizendo aí de Abraão, acontece no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, né? E Abraão entrega lá as ofertas para Melquisedeque, tudo isso acontece antes da formulação da lei em Moisés, que depois a gente vê lá mais pra frente. E Abraão, ele não era membro de igreja nenhuma, ele não fazia parte de ministério nenhum, ele não era testemunho de Jeová, ele não era assembleano, presbiteriano, católico,
E interessante que ele dá o dízimo. Não existe nenhuma lei, não existe nenhuma exigência. Entendi. E ele espontaneamente dá o dízimo. Como literalmente um ato de generosidade e de realmente Gratidão. Legal. E ele faz isso para um personagem que é um personagem muito curioso, se não misterioso, que Melquisedeque. é Melquisedeque. E Melquisedeque, o nome significa exatamente rei de Salém. A gente não sabe o nome dele, mas ele era rei de Salém. E além de rei de Salém, ele também era sacerdote. Inclusive na arqueologia encontraram um templo daquela época que acreditam ser o templo de Melquisedeque. Então ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é fantástico, porque no meio daquele povo que havia se tornado politeísta e pagão, Abraão encontra um homem que ama e adora e é sacerdote do Deus Altíssimo, e após uma vitória, ele dá o dízimo espontaneamente, sem ninguém cobrar dele, e ele dá o dízimo 10%, que a palavra dízimo é uma palavra hebraica, mesrah, se eu não estou errado, meshá, alguma coisa, se eu não sou especialista em hebraico, que significa exatamente a 10ª parte, que era uma prática que já se praticava ali, com respeito aos impostos pagos aos reis. Já era algo de senso comum deles, né? Então eles acho que já era a prática deles darem 10% de imposto para onde eles precisavam prestar contas, né? Então pro rei era 10% de imposto, e assim isso foi levado automaticamente também. Já dou 10% de imposto aqui, já é uma prática, então eu dou também para pro templo na época, né? Exato. Interessante é que não havia uma normatização. Sim. Não havia um padrão. Nem em Abraão e nem posteriormente em Jacó, né? Eles não tinham um padrão. Abraão, ele não fez isso todos os meses, ele não fez isso todos os anos. Ele fez uma vez, espontaneamente. Então a gente não pode pegar Abraão como referencial para se dar o dízimo hoje. Jacó ele deu o dízimo como um voto. E até que não é um bom exemplo para nós, porque ele faz do dízimo uma moeda de troca na cabecinha dele. Porque ele diz para Deus que se Deus o abençoasse, aí ele daria o dízimo de tudo, né? Exato. Então ele faz uma moeda de troca. Não é um exemplo legal e também não era uma normatização. Ele não fazia isso regularmente. Legal. Ele fez isso através de um voto. Pelo que eu me lembro, isso acontece antes da normatização com Moisés, mas depois da normatização com Moisés, parece que se torna senso comum do povo começar a contribuir com os dízimos, né? Eu não sei se isso se torna realmente uma normatização. A partir de Moisés se torna uma normatização, é lei, é obrigatório. Então os judeus, no livro de Levíticos, que vai normatizar isso, Deuteronômio também fala, mas mais Levítico, ele vai então estipular. Eles tinham que dar o 10% de tudo, mas não era só. Eles também tinham que a cada 3 meses dar uma oferta específica por alguns assuntos. Eles também tinham que contribuir com a manutenção das festas. Os judeus tinham 7 festas celebradas anualmente. Essas festas elas estavam em blocos, em 3 blocos. O principal era a Páscoa, que tem a festa do Pães Asmos e Tabernáculo e Pentecostes, que estão junto ali com a Páscoa. Então, eles tinham que manter. Interessante é que esse dízimo da festa é um dízimo participativo, porque eles davam o dízimo para manter a festa, mas depois eles participavam da festa. Era quase como se a gente desse o dízimo na igreja e depois a gente come da pipoca e do refri que tem no final da igreja. Se tivesse uma lanchonete lá, a gente comesse alguma coisa assim. A gente pode fazer isso, tem problema. Se tiver caixa, dá para fazer. Entendi. Ok? E então... O cafezinho do café da manhã. O cafezinho da manhã, o cafezinho depois do fim do culto. E também eles, além de 10% a cada 3 meses sustentar a festa, eles tinham que dar o imposto do templo, e no ano sabático, que é no ano de jubileu, a cada 50 anos, eles tinham que devolver tudo que eles tinham comprado. Um escravo, uma fazenda, uma casa. Então, o dízimo para o judeu era um negócio que exigia uma fidelidade e uma confiança muito grande. Puxando um gancho do que o senhor está falando aqui, basicamente o que o senhor disse pra gente é que o judeu ele dava mais do que 10%. Fazendo um cálculo em torno de 25%. Esse era o dízimo do judeu. Entendi. Interessante, cara. Interessante mesmo. E é aí que a gente entra nessa questão. A gente vê que então existe um princípio claro no Antigo Testamento que ele está ligado a
o sustento das coisas de Deus e há uma disposição em sustentar o que é trabalho de Deus. Isso, então para que é? Então nós falamos Uhum. do que era o dízimo. Agora, para que é o dízimo? O dízimo era para sustentar os levitas e os sacerdotes, porque os sacerdotes Não são receberam, levitas, né? Uhum. tá? Então os levitas, de forma geral, eles não receberam terra para trabalhar com a terra, eles viviam do dízimo. Uhum. Então os sacerdotes vinham dos levitas. Então todos os levitas eram sustentados pelos dízimos. A manutenção do templo era com o dízimo. E a assistência social, o socorro dos mais pobres, era do dízimo. Então o dízimo tinha essas 3 funções básicas. E o judeu cumpria com isso. Nem sempre. Houve momentos na história que os judeus, eles não deram o seu dízimo. Sim. Em pelo menos 3 ocasiões, mas uma delas, que é a mais clássica, é no período de Malaquias. Malaquias 3:10, que é o texto famoso aí, né? E o pessoal vai pegar e falar, roubará o homem a Deus? Aham. Sim, onde? Nos dízimos e ofertas. Então realmente eles estavam roubando a Deus, porque não estavam cumprindo com o seu compromisso. Mas aí as pessoas, porque diz lá o texto que Deus vai mandar os gafanhotos, são 7 tipos de gafanhotos. Aham. Mas só que hoje os pastores pegam um só, que é o devorador. É. Mas são gafanhotos mesmo, não são demônios, são gafanhotos Aham. que viriam para prejudicar a lavoura deles por causa da infidelidade deles. Não só no dízimo, mas em tudo. Em tudo. Na verdade, o dízimo ele reflete uma das infidelidades que o povo já tinha vivenciado, né? Também existem outras questões que Deus trata com eles, depois os exílios e as coisas que a gente vê, né? E é interessante ver que nos dias de hoje existe muito essa questão. Talvez você que está assistindo ouvido isso. Se você não der o dízimo, então o devorador vai entrar na sua casa, e aí eles tratam o devorador como um demônio, né? Exato. Que vai matar e tudo mais, e vai acabar com a sua família. Mas na verdade a gente vai entender que não é bem esse tipo de barganha que existe nessa relação do dízimo. O dízimo acabou se tornando uma moeda de opressão dentro da igreja. Exato. Há igrejas que a pessoa não pode tomar a Santa Ceia Se não ela não estiver em dia com com o dízimo. como o carnê do baú. Se você não estiver em dia com o carnê do baú, você não pega o brinde. Então, infelizmente. Pastor, o senhor já reparou como o ser humano, ele tem essa mania de tratar com extremidades as coisas, cara? Ou vai para um extremo ou vai para o outro, né? Parece que a gente vive numa beirada escorregadia que basta que a gente pise em falso, a gente vai lá pro fundo. Né? Então, ou o povo não quer dar o dízimo, e aí não acredita mais, a Bíblia não fala de dízimo. Ou então vai pro extremo totalmente oposto. Se você não der o dízimo, você não vai tomar a Santa Ceia. Olha você que não absurdo. tem bênção, a maldição vem sobre você e vai por aí afora. E em outras áreas também faz isso, de maneira. A tendência das pessoas, elas, através dos dogmas, é criar como se Deus e a espiritualidade fosse uma caixinha. Então, se você se encaixou nessa caixinha, você é um cara espiritual, consagrado, santo. Se por algum motivo você não encaixou na caixinha, então as pessoas têm a tendência de te rotular, porque você não entrou na caixinha. Faz sentido. Tá? A gente pega lá os fariseus na época de Jesus, e eles tinham criado lá o Kerigma, o Talmud, que eram leis acima das leis para criar a tal da caixinha. Ah, legal, você já citou isso pra gente, você falou de Jesus, e a gente está citando aqui do Novo Testamento, foi até Malaquias aí. E no Novo Testamento, como que funciona isso? O Novo Testamento é muito interessante porque no Novo Testamento você não tem ordenação a respeito do dízimo. Você não encontra a palavra dízimo no Novo Testamento. As pessoas vão dizer para nós aqui, mas e Jesus? Jesus mandou dar o dízimo. Dar o dízimo do cominho, do não sei o que lá. Ele elogiou a mulher lá quando ela deu as moedinhas lá, a mulher pobre e tal. Mas Jesus ainda está na antiga aliança. A nova aliança ela começa na morte e ressurreição de Cristo. Entendi. E aí Jesus, ele aboliu o dízimo. Quando nós falamos de dízimo no Novo Testamento, nós temos que pensar em 2 palavras. 2 palavrinhas, que na verdade é uma, a outra é com prefixo. Que é continuidade e descontinuidade. Então nós temos que olhar para o Novo Testamento e ver, com respeito ao dízimo, o que foi descontinuado, que parou, e o que continuou. Temos que lembrar que os primeiros cristãos, eles eram judeus. E para ele a prática do dízimo era algo natural. Certo? Então a Bíblia também, eu percebo que, por exemplo, ela não fala assim para os judeus que davam o dízimo costumeiramente.
parem de dar o dízimo. Não. Não, porque realmente eles poderiam continuar contribuindo daquela forma que já era costume, era praxe dos judeus. Exato. Né? Mas da mesma forma, também aqueles que vieram depois, eles acabaram adquirindo outra cultura de oferta, né? Que também não tinha nenhum tipo de confronto bíblico contra elas. Exato. Então, que houve uma descontinuidade? A prática do ritual religioso. Tá. Então, o cerimonialismo com respeito ao dízimo cessou. Entendi. Aquela coisa dos 10% lá, aquela coisa de cada 3 meses, aquela coisa de sustentar, dar o sustento das festas, a questão, porque até a igreja cristã não celebra mais as festas judaicas. Sim. E a questão também do imposto do templo, então eles vão parar com isso. Mas eles continuam com a generosidade, com a constância, eles continuam com um referencial, eles vão talvez subir o patamar, porque antes havia toda essa exigência dos 10%, 3 meses e tal. Nós vamos encontrar algumas conversas do tipo, olha, a sua justiça tem que exceder a dos fariseus. Entendi. Você vai encontrar em todas as áreas, não só no dízimo. Você vai encontrar Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, depois 2 Coríntios capítulo 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9 é um texto bem longo. Paulo vai falar sobre a questão do dízimo. E ele não vai usar a palavra dízimo, mas ele vai falar sobre a questão de você contribuir com generosidade, com alegria, à proporção da bênção e tendo esta visão da responsabilidade cristã. Não é uma obrigação, ninguém é obrigado, mas a responsabilidade cristã de continuar a obra, de investir na obra. Nós vamos encontrar também base bíblica para aquele que se dedica exclusivamente para a obra, no caso os pastores, de serem sustentados. E como se sustenta? Através dos dízimos. Olha que interessante então. Então a gente entende que no Antigo Testamento existiu uma série de ritos que estavam ligados à religião judaica, que tinha essa questão do dízimo como uma base. Por exemplo, o sustento das festas, né? A ajuda aos pobres, que era essas questões que o senhor trouxe. E essa questão, principalmente dessa questão das festas ou do sustento da religiosidade deles, essa questão a gente não vê mais no Novo Testamento, por conta justamente de ser uma nova aliança. Então isso descontinuou. Porém, a gente vê que há uma continuidade no sustento da obra de Deus e na generosidade, no fato do povo dar de coração para que a obra de Deus se mantenha, com alegria, com gratidão. Então a gente entende que esse princípio da gente ofertar, tirar do nosso bolso com gratidão para que a obra de Deus continue, isso é algo bíblico e está em toda a Escritura, de ponta a ponta. 10%? Né? Devemos continuar dando 10%? Não necessariamente. Pode ser mais, pode ser menos. Aí tem que haver uma convenção. A comunidade sentar e trabalhar e conversar. Existem igrejas dos Estados Unidos, como eles trabalham o orçamento anual, e porque lá a inflação quase não muda, né? Então o que as igrejas fazem? As igrejas fazem os projetos, quanto nós vamos gastar? Tanto. Quantos membros nós temos? Tantos. Então eles distribuem para as famílias e também a proporção de cada família, de acordo com a situação financeira. Por uma família mais pobre ou uma mais que tem um pouco mais de condições. Exato. Então as pessoas elas dão o dízimo em cima dos projetos da igreja. Olha que legal. Que pode ser 5%, que pode ser 15%. De acordo com os projetos que a igreja tem e que a membresia compra. Na nossa igreja, Comunidade Cristã Caminho Novo, nós entendemos por diretoria e por liderança, né, que os 10% é uma quantidade justa para ser distribuída entre os irmãos. Né? Afinal, quem ganha menos vai dar menos dinheiro, quem ganha mais vai conseguir contribuir com mais, de uma forma que não fique pesado para ninguém. Né? Mas nós também orientamos e entendemos que nós podemos fazer até além disso. Exato. Né? Na verdade, se a gente for olhar para a igreja de Atos, por exemplo, eles não davam somente o dízimo, mas eles iam além. Iam além disso, eles ofertavam com alegria. É claro que dentro do seu contexto, nós não estamos dizendo que você deve tirar tudo que você tem e dar, né? Você vai fazer conforme o seu coração, o seu relacionamento com Deus, né? A intenção da sua vida aí. Mas o que eu acho interessante na nossa comunidade é que a gente não atrela o dízimo especificamente a maldições e nem
né, especificamente 10% as bênçãos. Nós entendemos que Deus ele pode abençoar você por ser generoso. Exato. Né? Deus pode te abençoar porque você é generoso. Ele vê agrado na sua ação e te abençoa. Mas não é porque você está seguindo aquela regra de 10% à risca que Deus está te abençoando. Deus está te abençoando à medida da sua generosidade. Exato. E a gente tem que entender essa questão da gangorra aí, né? Nós temos promessas. A Bíblia fala que aquele que muito semeou, muito colheu. Então essas são Provérbios, pegando o Velho Testamento, Provérbios 28, versículo 27, fala um negócio lindo e pesado. Fala assim, que quem dá ao pobre nunca lhe faltará, mas quem fecha os olhos para não ver o pobre está debaixo de maldição. E 19:17, Provérbios 19:17 diz que quem dá ao pobre empresta a Deus. Olha que coisa legal. E no Novo Testamento fala que a gente vai colher à medida que a gente semear. Mas isso não quer dizer que o fato de você ser cristão, que você é fiel no dízimo, a sua vida vai ser um paraíso na terra. Nós encontramos vários irmãos que enfrentaram várias dificuldades. Nós temos irmãos que enfrentam dificuldades. Mas a gente trabalha dentro dessa proporção da coerência e também da fidelidade, do amor, do cuidado. Uma família que recebe um salário mínimo, que está passando dificuldade, nós não vamos obrigá-los a dar o dinheiro. Pelo contrário, a igreja que vai socorrer essa família. Exatamente. Outra crítica que as pessoas fazem, e aí fica até assim, indelicado da minha parte, mas eu diria, puxa, que ignorância, quando a pessoa diz assim, eu já vi uma missionária fazer essa crítica e dizer, não tem dízimo, porque o dízimo era de cereais e animais. Então, acabou o dízimo, porque nós não damos mais cereais e animais. Eu falo, gente, que ignorância. Aquela cultura era uma cultura essencialmente agrária. Eles se sustentavam assim. Eles não tinham muitas moedas. Existia moeda, mas eles não tinham. Eles faziam do sustento. Eles faziam o escambo, né? Que é essa coisa da troca. Você me dá a galinha, eu te dou o trigo. Você me dá o milho, eu te dou o feijão. Agora, se a igreja quiser fazer assim com a gente, pode. Se os irmãos quiserem pegar as nossas contas de água e luz e pagar, se a igreja quiser fazer a compra do mês para a gente trazer, pode. Mas eu penso que dá muito mais trabalho do que cada um contribuir generosamente, com alegria, proporcionalmente, à medida que Deus te abençoa. E caminhando para o encerramento do nosso bate-papo aqui, eu queria falar só sobre duas coisas. Primeiro, por que uma pessoa ela é contra o dízimo? Eu entendo que é por causa da mesquinharia e da ganância do coração dela. Porque uma pessoa que é contra o dízimo, ela está mostrando que elas não querem sustentar a obra, não querem sustentar o pastorado, não acreditam na obra missionária. Elas não querem contribuir com os projetos da igreja, elas não querem ajudar os pobres. Por isso que elas têm tanta resistência. Elas ainda não entenderam o propósito de Deus para a vida delas. E aí aplaudem aqueles pregadores que querem refutar o dízimo. É claro que vai aplaudir. Tá falando exatamente o que ela quer ouvir. Né? E outra coisa que eu acho importante falar é com respeito à prática da comunidade. Nós da comunidade convencionamos, todos nós concordamos que 10% é um valor justo para todos. É um padrão baixo. Nós não cobramos, ninguém é obrigado. Mas nós motivamos a todos a serem generosos. Não é uma troca, não é porque você vai dar que você vai ser abençoado, mas é um privilégio, é um testemunho da sua generosidade, é uma proporcionalidade, uma continuidade daquilo que Deus tem abençoado a sua vida. E também é sinal de lealdade, de companheirismo, de irmandade, de acreditar e investir nos projetos. Por isso que eu disse que dízimo é o mesmo que lealdade, e lealdade é o mesmo que dízimo. Eu acho que a gente deveria encerrar aqui pensando nessa questão do dízimo, né? Deus, quantas coisas maravilhosas Deus nos dá. Não é Deus que nos sustenta todos os dias, a palavra de Deus não nos diz isso, né? Que Ele que dá pra gente tudo aquilo que a gente necessita. E a gente tem que lembrar que a igreja também é um canal de suporte para nossa família. No dia que um de nós precisar aqui, no dia que você precisar, né, e estiver passando por alguma coisa, queira Deus que isso nunca aconteça. Mas se acontecer, pode ter certeza que a igreja vai socorrer a sua família. E além de socorrer a sua família, ela vai socorrer a sua família também com o dinheiro do dízimo que a gente dá. E eu quero contar um testemunho pessoal, perder um galardão aqui, mas tem problema. O lado contrário, de você ajudar. Claro. Eu me lembro em Rondônia, eu fui missionário em Rondônia, eu e minha esposa nós estávamos guardando dinheiro para a gente fazer uma viagem. A gente pretendia ir de férias ou para outra coisa qualquer, mas a ideia prioritária era fazer uma viagem. E aí um missionário, irmão nosso, lá a esposa ficou muito doente, precisava de tratamento rápido.
o tratamento pelo SUS ia demorar. E ele então conseguiu um desconto numa clínica particular, mas mesmo assim ele não tinha dinheiro. E era o dinheiro que nós tínhamos na poupança. E eu e minha esposa concordamos, nós tiramos aquele dinheiro e socorremos aquele casal. Nossa, aquilo para nós foi maravilhoso. Foi maravilhoso poder socorrer aquele casal. Eu acho que um dos exemplos que o senhor deu outro dia, falando sobre nós sermos o canal da bênção. Se você é o canal da bênção, se através de você pessoas são abençoadas, a bênção sempre vai estar em você. Porque ela vai estar sempre passando. Você é o canal da bênção. Eu acho que isso tem muito a ver também com essa questão do dízimo, né? Eu acho que a gente deveria ter um outro olhar para isso. Um olhar de amor pela obra de Deus. E de saber que nós somos chamados para servir a Deus com o que nós somos, com os nossos dons, com os nossos talentos e também com o que nós temos. Né? Tudo para honra e glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre e amém. Que seja assim, que você seja muito abençoado, meu irmão, que Deus te abunde na sua vida, também financeiramente, e que isso sirva para que você seja um canal das bênçãos de Deus. Dê o seu dízimo, tenha um coração aberto, generoso, faça isso, tá bom? Será muito bom, principalmente para você. Se você querer ser abençoado, receber bênção, como ela fazer igual o Mamoto que só recebe, seja você a bênção, seja você como o Rio Jordão, que distribui, que abençoa a vida ao redor do Jordão. Amém, amém. Eu desejo ser assim. Amém. Grande abraço para todos vocês. Deus abençoe, gente. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Até.